Salve Maria, sou o missionário Zé Roberto. O estudo é intercessão. Para a gente entender uma intercessão, a Bíblia ela deixa bem claro que nós possamos interceder um pelos outros. Se nós temos essa autoridade de interceder, de orar um pelos outros, imagina aqueles que estão na glória, que estão próximo do altar, estão próximo do Cordeiro. Tem mais eficaz com a nossa intercessão, que as nossas orações, né? É um tema muito simples e os protestantes eles distorcem para negar a intercessão, de Nossa Senhora, de João Batista, de Santo Agostinho. Você vê esses padroeiros na Igreja Católica, né? Olha só que interessante. Eles usam 1 Timóteo 2,5 para negar a intercessão. Aqui em 1 Timóteo 2,5 está falando mediar a salvação, não mediar a intercessão. Que interessante, né? Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus, os homens, Jesus Cristo. Só há um entre Deus e os homens da mediação da salvação. Tanto aqui que, Jesus Cristo, homem, aos 6 aqui, se entregou como resgate por todo. Tal é o fato atestado em seu tempo. Se tem a resposta, não só no versículo 5, mas você tem a resposta no versículo 6 para saber do que está falando o 5. Só Jesus Cristo que poderia morrer na cruz para mediar a salvação, para mediar a redenção. Em intercessão, tanto que você for prestar atenção, no versículo 1 já mostra, 1 Timóteo 2, 1, acima de tudo, recomendo que se faça prece, orações e súplicas, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Olha só que interessante. Se você for prestar atenção, em 2 Tessalonicenses 3,15, pois irmãos, ficai firmes e conservai o ensinamento que de nós aprendi, seja por palavra, seja por carta nossa. Se você for prestar atenção, os protestantes, ele não seguem a Bíblia. Eles falam, somente a sola escritura. Mas se você for prestar atenção, 80 ou 90% dos protestantes, eles não seguem a Bíblia. Só uso pessoal e interpretação pessoal. Se eles seguissem a Bíblia, eles tinham que guardar a tradição que está lá na igreja. Se eles seguissem a Bíblia fala da intercessão. Que interessante. Tanto que em Lucas 1, a oração de Zacarias foi ouvida. Interessante, Zacarias, Lucas 1, 13. Mas o anjo disse, não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho e te chamará João. Olha só que interessante. A oração de Zacarias foi ouvida. Quem levou a saudação? O anjo. Porque o anjo ele tem acesso às orações dos santos, à intercessão dos santos. Por que o anjo tem acesso? Porque o anjo está em sintonia com a cabeça e está em sintonia com o corpo místico, a esposa de Cristo. Por isso que o anjo tem acesso a orações dos santos, por causa da unidade da igreja. Por quê? Sobre ti, Pedro, edificarei uma igreja que vai ter a chave de ligar e desligar as coisas que são visíveis e as coisas que são invisíveis. Efésios 1, 9 e 10. Interessante. Agora você medita ali em Apocalipse, um texto também que já vi protestante querendo distorcer, mas não tem como distorcer esses textos. Em Apocalipse 6, 9 e 10, quando abri o quinto selo, vi debaixo das almas dos homens, imolado por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que era depositado. As almas dos justos, dos homens,
Por que eles morreram? Por quê? É os mártires que morreram por causa da palavra, pregando a palavra, dando testemunho da palavra. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o Santo verdadeiro, ficarás sem fazer justiça, sem vingar o nosso sangue? Quantos habitantes da terra? Isso aqui é o que, meu irmão? Os santos clamando por justiça, que foram martirizados por causa da palavra, por causa do testemunho que deram de Jesus Cristo. E o santo verdadeiro que está ali dentro do altar, que é Cristo. Apocalipse 8:3, adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um tributo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que as oferecesse como as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. Olha os santos dormindo aqui, ó. Os protestantes falam: os santos não podem fazer nada porque os santos estão dormindo. Nossa Senhora não pode fazer nada porque Nossa Senhora está dormindo. Não, não. Os santos estão clamando. Os santos estão intercedendo e clamando por justiça. Apocalipse 5:8. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo cada um uma cita e taça de ouro, cheio de perfume, que são as orações dos santos. Agora, se você for meditar lá o Velho Testamento, os perfumes são as orações, os perfumes são as intercessões. Que interessante. Não tem como negar isso, cara. A igreja reconhece, a tradição reconhece. Os pais apostólicos, os primeiros que são primitivos, reconhecem que os mártires estão intercedendo, clamando. E no Velho Testamento também, os primeiros que estão também ali, acreditavam. Jó 42. Jó 42, ó. 7. Depois que o Senhor acabou de dirigir essas palavras a Jó, disse Eliafaz de Tamar: estou irado contra ti e contra teus 2 amigos, porque não falaste corretamente de mim, como Jó meu servo. Tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vinde ter com meu servo Jó. Oferecei-o por vós em holocausto, e meu servo Jó intercederá por vós, em consideração a ele, que não vos infligirei ignominias, por não teres falado bem de mim, como Jó meu servo. Olha só que interessante. Jó intercedendo pelos seus 2 amigos. E tanto, se você for perceber, cara, o livro de Jó é um livro interessante. Jó intercedia pelos seus filhos. Jó intercedeu por seus amigos. E se você for perceber aqui em Jeremias, olha só que interessante. Recheado de versículo, cara. Recheado. Jeremias 15, 1. Disse então o Senhor: mesmo que Moisés e Samuel se apresentem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Expulsai-o para longe de minha presença, que se afaste de mim. Olha só que interessante. Mesmo se Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, intercedesse por esse povo, eu não ouviria. Quer dizer o quê? Os santos, eles se apresentam diante do Cordeiro para levar as suas orações, para pedir a intercessão por você. É isso que acontecia ali em Apocalipse 6, 9 e 10. Apocalipse 5, 8, Apocalipse 8, 3. Os santos, eles se apresentam diante do Cordeiro
com as orações, o anjo vai, cata as orações e leva a Jesus Cristo. Por que os santos intercedem? Por que os anjos têm esse acesso? Porque o santo está em sintonia com quem? Com a igreja. O santo está em sintonia com quem? Com a cabeça. A igreja está em sintonia com a cabeça. Por que o anjo tem acesso? Porque o anjo está em sintonia com a cabeça, que é Cristo, com a igreja, que é a esposa de Cristo, e com a igreja militante, que são os apóstolos, que são os bispos que intercedem, que fazem a consagração, que fazem a autorização do sacrifício, que perdoa o pecado, que retém pecado, que tem autoridade sobre os apóstolos, ou sobre os padres, tem autoridade e tem a chave de ligar e desligar. Por exemplo, a Santa Missa tem a presença real de Cristo. A Santa Missa está ligando as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Que interessante. A sua oração sobe e o anjo leva ao altar. Os anjos, os santos, eles intercedem. Que interessante. Cara, a igreja, se você for refletir a missa, cara, a missa é o único culto a Deus. Ali quando está acontecendo a Eucaristia, já não é mais o sacerdote, é Cristo. Está sendo celebrada uma missa ali, e essa missa está sendo celebrada também lá na glória, cara. Para você prestar atenção, os santos estavam diante do altar, intercedendo, clamando por justiça. Quer dizer o quê? O sacerdote santo ali que está na glória é Jesus Cristo. E os anjos santos servem dia e noite. Como? Intercedendo, orando, clamando por justiça. Que interessante, cara. É simples entender isso, cara. Simples. Nossa Senhora, ela intercede por você. Os santos intercedem por você, porque olha só que interessante, Tiago 5:16, ó. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Para ser curado. A oração dos justos tem grande eficácia. Olha só, cara. Aí você vê texto bíblico, você vê passagem bíblica, você vê na escritura, você vê da tradição, você vê a intercessão, você vê que a oração de Zacarias foi ouvida, você vê ali que mesmo Samuel e Elias apresentasse diante de Deus, jamais Deus ia ouvir a intercessão, a oração daquele povo, né? Mesmo Jeremias, deixa eu ver se é isso mesmo. Jeremias e Samuel, ver se é isso mesmo. Que interessante, cara. 15, ó. Moisés e Samuel, ó. E o povo não acredita. O povo, essas igrejas de Job ainda persegue. Ali, time 1 Timóteo 2:5 é da salvação. O 6 você entende. Se deu como resgate para salvar a humanidade. Aonde? Lá na cruz. Mediar a salvação. Não a intercessão. A intercessão ele deixa com nós. Com a igreja. Com os santos. Com os mártires. Com os sacerdotes. Com os leigos. Orar uns pelos outros. Confessar uns com os outros. Mas é engraçado, pastor. Ora por mim, pastor. Põe meu nome lá na campanha de Manassé, de Efraim. Eu quero as águas mais poderosas de Jerusalém, de Israel. Isso pode, né? Isso não é intercessão. Intercessão está base bíblica. Tanto o Velho Testamento mostra e o Novo Testamento mostra. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.